Graça e paz, irmãos, amém? Quero convidar vocês, aproveitando que estão em pé, que abram comigo livro de Salmos. Vamos abrir no Salmo de número 128. O Salmo de número 128, ele é considerado o Salmo da família, pelo conteúdo que há nele. E nós vamos hoje fazer uma reflexão a respeito das verdades que estão inseridas nesses salmos, que podem serem aplicadas na nossa vida e nas nossas famílias ainda hoje. Assim diz as Escrituras: como é feliz aquele que teme o Senhor e que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que cresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, e que você viva para ver seus netos, e que Israel tenha paz. Amém? Pode se assentar, fique à vontade em seu lugar. O tema da série em que estamos aqui sendo ministrados durante todo esse mês é um dos temas mais importantes, porque Deus ele criou duas instituições, e a primeira delas é a família, é a segunda é a igreja. A família é uma prioridade no coração de Deus. Tudo iniciou com uma família no início, que nós conhecemos. E finalizará também com uma família. Então, família está no coração de Deus, é um projeto de Deus, e Deus fez, e Deus projetou para dar certo, para ser uma bênção. E a título de introdução, o que vemos hoje na nossa sociedade é uma desconstrução da família original, da família tradicional. Nós vemos que se propaga por todo tipo de rede social e meio de comunicação, conteúdos que são nocivos àquilo que é a integridade da família estabelecida por Deus nas Escrituras. Diariamente vemos ideologias que se levantam como sendo verdades, que enganam muitas pessoas e as fazem duvidar daquilo que Deus estabeleceu como sendo uma família saudável e funcional à luz das Escrituras. Uma família funcional é aquela que é composta pelo homem, pela mulher e a sua prole, pelos seus filhos. Mas na mentalidade do século pós-moderno, que é o século de hoje, já não é necessário mais que a família seja constituída dessa forma. Você sabe que hoje muitas famílias podem serem constituídas de outra forma, e isso se torna uma família disfuncional, porque não é aquilo que Deus criou na sua essência para ser. E nós devemos ser os guardiões dessa verdade, não abrir mão daquilo que Deus criou como certo, como uma família funcional. A sociedade quer mudar essa realidade, quer destruir aquilo que Deus ama tanto, mas nós vamos lutar pelas nossas famílias. Nós vamos nos posicionar e devemos nos posicionar. E eu não falo que você deve fazer isso, ir para as redes sociais, criticar aqueles que pensam de uma forma diferente. A maior forma de fazer um protesto contra essa sociedade, contra qualquer outra ideologia, é você ser um bom marido, é você ser um bom pai, é você ser um bom filho, é você amar a sua família.
ser fiel a ela e ser fiel ao Senhor. É o maior protesto que nós podemos dar como resposta a uma sociedade que está querendo viver de forma desfuncional. Amém? E eu queria, a partir desse salmo, então, expor ele rapidamente e fazer algumas aplicações sobre o tema que nós estamos aqui pensando nesse mês. É interessante que esse salmo, o salmo de número 128, ele está dentro de uma divisão no livro de Salmos. No livro de Salmos há pelo menos 5 divisões. E há uma divisão que ela começa do Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Se você abrir nesses salmos, você vai ver que na introdução, no subtítulo, está ali Salmo de romagem, algumas versões Salmos de degraus, Cântico de degraus, porque esses salmos eram entoados pelos judeus, que pelo menos 3 vezes subiam a Jerusalém, e subiam porque Jerusalém fica a 760 metros acima do mar, então subiam para ir cultuar em alguma festa, como sendo a Páscoa, a festa dos tabernáculos, festa de Pentecostes, e no processo de irem então as famílias até Jerusalém, no processo em que subiam, eles iam entoando esses cânticos, que é do Salmo 120 até o Salmo 134. Cânticos que adoravam ao Senhor, e cada um desses cânticos tem verdades inseridas aqui, que adoravam ao Senhor e edificavam as pessoas que entoavam esses cânticos. E ele então começa dizendo como é feliz aquele que teme ao Senhor. Esse salmo por si só, nessa primeira estrofe, já é um protesto contra a tristeza. Porque aqui nós não sabemos quem é o autor desse salmo, mas ele já inicia dizendo, bem-aventurado, feliz, dependendo da sua versão, ou como é feliz aquele que teme ao Senhor. O Salmo 1 também começa com essa mesma descrição. Feliz aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que não se detém no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Nós vemos Jesus citando também, nas bem-aventuranças, no seu maior sermão, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, onde ele inicia dizendo bem-aventurado, bem-aventurado, feliz, feliz. Então, aqui nós já vemos a expressão de felicidade que o salmista coloca, e essa felicidade está associada a uma postura dessa pessoa, ou propriamente dito desse homem. Como é feliz aquele que teme? Como é feliz aquele que vive em santidade? Como é feliz aquele que tem um estilo de vida que agrada a Deus? A sociedade de hoje tem uma perspectiva diferente de felicidade. Felicidade muitas vezes não está relacionado com nada daquilo que nós conhecemos como as escrituras dizem que é felicidade para a sociedade da época. Felicidade muitas vezes é viver uma vida à vontade, fazendo aquilo que você deseja, vivendo no pecado, abrindo mão da santidade e fazendo tudo aquilo que a carne deseja que você faça. Felicidade para o mundo é trair a esposa. Felicidade para o mundo é se embriagar. Felicidade para o mundo é utilizar drogas, listas e ilícitas. Felicidade para o mundo é você ter benefício ou algum ganho financeiro às custas de outra pessoa. É você alcançar e galgar status numa sociedade capitalista para que você possa ser reconhecido, independente do que você precisa fazer no processo para chegar lá. Felicidade para o mundo é o reconhecimento que as pessoas fazem de você por uma postura, né? Ou hoje, na idade mídia em que vivemos, felicidade é o reconhecimento que você tem nas redes sociais pelo tanto de seguidores que você pode ter, pelo engajamento que você pode ser como um influenciador. Mas a questão é que muitas vezes essa felicidade contraria aquilo que são os princípios elementares da palavra. E é uma felicidade que é passageira, que é momentânea, que é falsa, que é ilusória. Uma felicidade fruto de engano. Porque se você percebe, Satanás, ele é especialista em iludir as pessoas. Agora, Jesus, na contramão,
ele não ilude ninguém. Satanás, ele é aquele que te alimenta muitas vezes das convicções que você deseja, de sentimentos e de prazeres que para você parece ser satisfatório e bom e vão te trazer felicidade aparente. Então ele te dá a entender que as coisas que o mundo oferece são boas. Sofismas, pensamentos são colocados e você acaba se sujeitando a essa realidade e acaba sendo iludido. Jesus, na contramão disso, ele é especialista em frustrar. E você fala, mas espera aí, isso está errado. Sim, Jesus não ilude ninguém. Ele frustra porque quando algo é errado, ele diz que é errado. Quando é algo é certo, é certo. Muitas vezes você pega e coloca algo no seu coração, e muitas vezes não é fruto de oração, sabe? E parece ser algo que vai dar certo e vai trazer felicidade para você. E quando você apresenta isso diante do Senhor, e permite Ele falar ao seu coração por meio do Espírito, Ele vai frustrar muitas vezes você, porque Ele vai falar que não vai dar certo. Ele vai falar que essa não é a vontade dEle. Então entenda isso. Jesus, Ele é especialista em frustrar porque Ele não vai fazer a sua vontade. Ele não vai atender aos seus caprichos e prazeres e desejos e achismos. Pelo contrário, Ele vai fazer aquilo que é a vontade dEle. E aquilo que a sua palavra diz que é o correto. Não seja iludido por aquilo que a sociedade, pelo tempo em que vivemos, oferece como sendo benefícios e o caminho para a felicidade. É um engano, queridos. Não compre a imagem das pessoas que estão vendendo suas imagens na rede social, porque elas são falsas. Boa parte daqueles que se promovem e dizem serem felizes na rede social, muitas vezes passam situações de solidão, porque muitas vezes estão expondo uma realidade que não são de verdade. Por isso que é maravilhoso ser família aqui na igreja. Entenda que você tem sua família, mas igreja é o jeito de Deus nos ensinar a ser família de verdade. Porque aqui reúne-se pessoas de todos os contextos, com todos os tipos de complicações, com todo tipo de bagagem. Pessoas que foram amadas, pessoas que não foram amadas, pessoas que precisam serem curadas, pessoas que vão vir aqui para curar outras pessoas, pessoas imperfeitas. E esse é o lugar onde Deus nos sara e nos cura e nos mostra como de fato uma família deve viver. Se você não tem uma referência de família biológica, eu quero te dizer que aqui você vai ter uma família que vai te acolher e amar você. Não é uma família perfeita, mas é uma família que está de braços abertos para te amar, para te ressignificar e para poder ensinar os princípios que são elementares da convivência de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus. Se você não teve referência na sua casa, você está num lugar onde está cheio de pessoas imperfeitas, mas que estão caminhando para o mesmo caminho, para o mesmo alvo, se aperfeiçoando uns aos outros. E nesse processo nós crescemos e aprendemos juntos. Bem-vindo à igreja, aqui é o lugar de pessoas imperfeitas, mas uma grande família. Amém? Glória a Deus pela sua vida. E se você não faz parte, aproveitando a deixa dessa família, né, fica a oportunidade, tá bom? Queridos, então esse salmo começa com essa postura: como é feliz aquele que teme e que anda em seus caminhos. O temor aqui fala a respeito de um profundo respeito. Temor não tem a ver com medo. Temor tem a ver com uma profunda reverência. Muitas vezes as pessoas, quando leem o Antigo Testamento, têm uma ideia de Deus diferente daquilo que Ele deseja revelar. Deus, Ele sempre desejou ser temido, com temor, não um medo, para que afastasse as pessoas dEle. E olha que interessante, muitas vezes as pessoas têm esse medo, no aspecto de não se aproximar dEle, com medo do que pode acontecer. Mas não, Deus Ele é Pai. Jesus, Deus na pessoa do Filho, Jesus veio revelar Deus, não na perspectiva simplesmente de um soberano, de um Deus, né, que é transcendente, que é grande, poderoso e que está distante da sua criação. Pelo contrário, Ele vem trazer a realidade de um pai que está próximo dos seus filhos e que deseja se relacionar com eles. Então o temor proposto aqui fala de um profundo respeito que aquele que conhece esse Deus agora tem e vive uma vida em santidade para a glória dele. Há uma frase de um poeta
chamado John Donne, do século XIX, que ele diz: Senhor, Tu me deste um arrependimento do qual eu nunca me arrependo. Me dê também um temor do qual eu nunca venha a ter medo. Tu me deste um arrependimento que eu nunca vou me arrepender. Me dê também um temor do qual eu nunca tenha medo. E esse temor é o temor de se aproximar dEle e viver para a glória dEle. Não por medo de ir para o inferno, mas você o teme porque você sabe da grandeza e da santidade que há nele. E pelo fato disso, você se aproxima dEle com autoridade, como dizem Hebreus. Mas ao mesmo tempo entende que você deve viver em santidade. Se aproxima dEle imperfeito, mas não consegue permanecer assim. Porque a santidade dEle não é uma santidade repelente, é uma santidade atraente. Mas todo aquele que se achega a Ele não permanece da mesma situação. O pecado não consegue manchá-lo, não consegue contaminá-lo. Pelo contrário, é a santidade dEle que transforma aquele que vem em pecado e que anda em seus caminhos. Aqui fala de pessoas que agora, porque estão nele e entendem o temor que há nele, andam agora de forma reta, andam em santidade, caminham no caminho que é o único caminho a ser seguido, segundo João 4,6. O único caminho, a verdade e a vida, qualquer outro é um beco sem saída. Então, Jesus é esse caminho pelo qual nós percorremos e andamos. E aí, 1 João, capítulo 2, verso 6, diz assim, que aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Eu vivo então para a glória dele. Então os meus passos nessa terra serão passos que vão pisar nas mesmas pegadas que Cristo deixou. Porque eu temo, eu vou andar em santidade, e tudo quanto eu fizer vai expressar a glória dele, entende? E isso é sinônimo de felicidade. Felicidade não é eu fazer aquilo que eu quero para satisfazer os meus prazeres, os meus anseios. É eu viver uma vida para satisfazer ele, para a glória dele. E quando ele se torna, então, satisfeito com o estilo de vida que eu vivo, então eu entendo a felicidade verdadeira, né, que eu preciso ter em minha vida, que é fruto desse relacionamento com o Pai. E isso faz com que eu viva uma vida de temor. Isso não é algo forçado, isso é algo voluntário, porque você passa a viver uma vida de temor para a glória dele, e isso é leve, não é imposto para você pela igreja, não é algo que você faz com medo de ir para o inferno, mas você vive em santidade para ele, com amor, porque você o ama, e você aguarda os próximos capítulos da história que estão para serem contados e escritos e revelados a nós. Aí, queridos, então, ele agora continua, esse foi o capítulo 1, o verso 1. O verso 2 ele diz, olha, você desfrutará do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Ou seja, quem teme ao Senhor agora, desfrutará do fruto do seu trabalho. Será feliz e será próspero. Olha que interessante. Aqui fala a respeito de uma alegria e de uma felicidade por aquele que trabalha. Porque aquele que é o trabalhador, de fato, a sua alegria está em desfrutar realmente do fruto do seu trabalho, não desfrutar do fruto do trabalho de outro, entende? Segundo as Escrituras, o homem de Deus que vive corretamente temendo a Ele é um homem trabalhador, é um homem que trabalha. Abrindo um parênteses, na sociedade em que vivemos, as pessoas cada vez mais, queridos, querem fugir do trabalho. Nós vemos muitos homens que muitas vezes não assumem a sua responsabilidade dentro da família. A família, para ser bem sucedida e ser funcional, é necessário que o homem assuma o seu papel e trabalhe. É essencial isso, mas muitas vezes precisa ser relembrado, porque em algumas realidades, queridos, vemos realidades onde aquele que é o provedor não quer trabalhar. E a palavra nos diz que em Provérbios, que vai ter com a formiga ao preguiçoso. Não é verdade? É interessante que há um dizer dos rabinos antigos que ele fala assim, que o diabo tenta todo mundo, mas o preguiçoso tenta o diabo. Se você abrir uma janela, eles dizem, e deixar um livro aberto, até o vento vai folhear as páginas, só o preguiçoso que não vai ler.
E isso trazendo para a realidade do trabalho, queridos, o Senhor nos fez como homens. Claro que aplica-se para a mulher também, mas no contexto aqui, um homem trabalhador. Entenda que quando Deus criou o homem na origem de tudo, antes dele criar a mulher para estabelecer o casamento, o que ele deu para o homem? Trabalho. Deus cria Adão e cria ele com o propósito de cultivar e lavrar a terra e cuidar, dar nome aos animais. Então o homem precisa trabalhar. Os adolescentes, os jovens que estão aqui e ainda não casaram, você precisa trabalhar. Arrume um emprego, tenha prazer em trabalhar, queridos. E Deus vai preparar alguém para que você possa, viver um relacionamento, mas que você seja trabalhador. Nós precisamos, incentivar essa geração que está perdendo o prazer pelo trabalho, entender que o trabalho dignifica o homem. O trabalho extrai de nós o melhor que há em nós, porque o trabalho nós trabalhamos, mas Deus trabalha em nós enquanto trabalhamos também, nos aperfeiçoando, nos fazendo, principalmente como homens aqui, sacerdotes, aquele que será o provedor do seu lar, e nos dando então autoridade para que então a nossa família nos respeite. Não adianta você querer respeito de uma família onde você não é o provedor. E muitas vezes eu sei que há realidades que há diferença, onde às vezes a mulher é a provedora, há realidades assim também. Mas o homem não é somente o provedor e responsável por ser o provedor financeiro do seu lar. O provedor espiritual, aquele que ensina, aquele que ora, aquele que realmente instrui a sua família, sendo um exemplo para que assim então seus filhos possam seguir os seus passos. Amém? Então, esse homem, segundo as escrituras aqui, que é um pai de família, que estabelece uma família abençoada e feliz, ele teme ao Senhor, ele é feliz, ele trabalha, e como consequência de um trabalho honesto, glorifica a Deus no trabalho, e ele colhe dos frutos do seu trabalho, de modo que ele se alegre nisso. Verás o fruto do seu penoso trabalho, e ele se alegrará. Como Jesus, que disse, eu e o meu pai trabalhamos até hoje, nós precisamos trabalhar também. Versículo 3, sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar, seus filhos como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Aqui a figura da mulher que está nesse lar, nessa família, é uma videira, e a videira aqui é um sinônimo de alegria. A consequência desse homem que teme a Deus e é trabalhador, é ter em casa uma mulher, que é uma videira. Videira também tem um sinônimo de esperança, de alegria, uma mulher feliz, entende? Uma mulher que agora, além de ser feliz, ela produz esse fruto como uma videira, e a sua casa é feliz também. Queridos, quer ver algo que é abençoador dentro de um lar? É uma mulher alegre, feliz e satisfeita. Ainda que o homem seja o provedor dentro do lar, a mulher tem a capacidade de fazer com que os ambientes melhorem ou pioram dentro do lar. A mulher tem essa autoridade também. E quando uma mulher é feliz e satisfeita, toda a família se beneficia com isso, queridos. Então, o desejo do Senhor é que as nossas mulheres, as mulheres que aqui estão, sejam videiras frutíferas, mulheres alegres e felizes, porque também temem ao Senhor, porque vivem para a glória de Deus. E essa alegria contagia não somente a sua vida, mas a vida dos seus filhos. E tudo aquilo que está ao seu redor é tocado então por essa fertilidade de alegria que ela produz. Porque se por um lado a mulher pode trazer alegria, pelo outro, se ela não é sábia, ela também pode produzir uma destruição e uma ruína no seu lar. A Bíblia fala em Provérbios e dá várias instruções sobre a mulher tola, que destrói o seu lar. Mas no contexto em que estamos aqui frisando, a mulher sábia edifica o seu lar. É uma mulher que é alegre, feliz e alegra o contexto onde ela está. Amém? E aí, a consequência disso é seus filhos. Se a mulher é uma videira frutífera, os filhos agora serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Essa figura de linguagem falando a respeito de brotos de oliveira. Oliveira também, uma árvore rara, uma árvore importante para aquele contexto, né? E a oliveira aqui fala de esperança, longevidade. Os filhos são agora colocados
como brotos ao redor. Há uma cultura da época que falava que quando a videira, ela ficava estéril e já não produzia por ser muito velha, brotos eram colocados ao redor dos pés daquela árvore, para que então agora esses brotos pudessem crescer e começar a produzir agora. Então eles eram colocados ao redor para que eles pegassem a seiva daquela videira que já é mais experiente, e eles dessem agora continuidade, se enraizassem então junto à videira que já está mais experiente, e os brotos agora que crescem produzindo junto com as raízes daquela videira que está ali colocada. Isso fala a respeito dos princípios, dos ensinamentos, que dentro do lar nós devemos não negligenciar, mas passar para os nossos filhos. Nós devemos enraizá-los na palavra, entende? Todo ensinamento que nós trazermos e vivermos dentro do nosso lar, será colocado como os brotos na vida dos nossos filhos, que estarão enraizados em nós, nos princípios em que caminhamos, para que eles cresçam e reproduzam aquilo que a videira principal tem. E olha que interessante, nesse verso também, fala a respeito de uma família que está em volta da mesa. Uma família que tem o tempo de mesa, brotos de oliveiras ao redor da mesa. E hoje está se perdendo a cultura de se assentar à mesa em família. A correria nos faz muitas vezes comer até de pé se for necessário, e não se assentar mais, porque assentar-se à mesa não fala simplesmente para numa postura confortável para que você se alimente somente, mas fala de uma cultura que se estabelece ali naquele lugar. Mesa fala de comunhão. Antigamente, nos tempos bíblicos, a mesa era o lugar de ensino. O pai se assentava com seus filhos, abria as escrituras e ensinavam ao redor da mesa. E hoje muitas vezes a nossa família já não tem mais esse tempo. É o filho para um lado, o pai para o outro, a mãe para o outro. Nós devemos preservar esse momento de mesa, porque fala de comunhão. É um momento importante, nós não podemos perder esse tempo de família. Porque muitas vezes os nossos filhos começam a se distanciar. E o momento de mesa é um momento de prestação de contas, onde há um ensinamento, mas há também uma abertura de coração, para falar do seu dia, para falar dos seus problemas, entende? Para você poder conversar. A correria do dia a dia de hoje, queridos, sequestra tanto a qualidade da vida das famílias, que muitos já nem olham, acordam, vão trabalhar, e quando chega nem se olha mais no rosto, não ouve mais a voz um do outro, só conversa o necessário. Nós precisamos restaurar isso novamente. A família que Deus quer que vivamos aqui, que é uma família funcional, de acordo com a palavra, uma família de um homem, de uma mulher que teme ao Senhor, é uma família que se assenta à mesa. Nós precisamos valorizar a mesa, amém? Versículo então 4, esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. 5, que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Aqui fala de uma bênção que alcança a nação agora. Olha que interessante. Nós vemos aqui, inicia-se então uma bênção dentro de uma casa, por meio de um homem que teme ao Senhor. A postura desse homem alcança a sua família. E essa família abençoada agora abençoa a cidade, abençoa o estado e abençoa a nação. E aí há um escritor que diz assim, olha, como nós que somos cristãos e oramos para que Deus abençoe a nossa nação, teremos uma nação abençoada se as famílias não forem abençoadas. Como nós teremos uma igreja abençoada e santa se as famílias não forem abençoadas? Mas como a família será abençoada e santa se o casamento não for santo? Como um casamento será santo se o homem não for temente a Deus? Então você entende que é uma vertente que começa numa pessoa, mas que se espalha como uma cultura e um estilo de vida que alcança uma nação. A mudança que nós oramos e desejamos que aconteça na nossa nação, queridos,
infelizmente não vai acontecer com um novo governo assumindo lá somente, mas vai começar com a postura que nós temos dentro da nossa casa, de amar ao Senhor, amar a nossa família e viver em temor e em santidade. Isso vai se espalhar e as pessoas vão sendo contagiadas. A igreja só será uma igreja santa e abençoada e que teme a Deus, se as famílias forem assim também. Não há como ser diferente. Deus não mudou a forma de agir, Ele continua agindo em pessoas e em famílias, sarando, restaurando, salvando e transformando elas, para que nesse contexto onde elas se ajuntam numa comunidade chamada igreja, seja uma família saudável e sadia, para que curem a cidade e sinalizem para a cidade que aqui é um lugar de famílias curadas e abençoadas, e que estão de braços abertos para curar essa sociedade também. Amém? E aí, queridos, o último versículo, diz que você viva para ver seus netos e que haja paz em Israel. Longevidade, queridos, viver de acordo com os princípios e em temor ao Senhor, produzirá em nós uma vida de qualidade, onde a nossa família será abençoada. Veremos os filhos dos nossos filhos. Muitas vezes a gente não pensa nisso. Nós que somos novos, ainda temos uma jornada longa, não pensamos no futuro, não é verdade? Mas tudo aquilo que você está plantando hoje, como qualidade de vida, em santidade, e você irá colher na vida dos seus filhos, dos seus netos. E eu acho que a coisa mais maravilhosa é alguém chegar, já velho em idade, servindo ao Senhor, se assentar na mesa, e ter seu filho, e ter seus netos, seus bisnetos, todos ao seu redor, servindo ao Senhor, queridos. Essa é a proposta de Deus para uma família saudável, de acordo com as Escrituras, e é o que Ele deseja fazer em nós. Amém? E eu gostaria de fazer o encerramento fazendo 3 aplicações. Primeiro, Deus não nos fez para vivermos solitários. Deus não te fez para viver sozinho. Há momentos na nossa vida chamados momentos de solitude, como Jesus tinha também, onde Ele se afastava da correria da multidão e ia ter um tempo com o Pai. A solitude é necessária para a edificação própria, para revermos alguns conceitos, recalcularmos a rota da nossa vida e continuarmos caminhando em direção ao propósito dEle. Mas solidão, ninguém foi criado para isso. Entenda que no discurso da criação, vemos Deus falando, e viu Deus que era bom, e cria outra coisa, e viu Deus que era bom. E o discurso agora muda quando, e viu Deus que não era bom, que o homem estivesse só. Aos olhos de Deus, a solidão não é boa. Então, não se isole, entenda que você não foi feito para viver solitário. Você não foi feito para viver solitário com T de triste, mas solidário com D de Deus, em comunhão, em família, e esse lugar é a igreja. Segundo ponto, não existe família perfeita, precisamos aprender a perdoar e sermos aperfeiçoados todo dia. Muitas pessoas estão na solidão porque escolheram, ao invés de serem livres, ficarem presas porque não perdoam. O contexto familiar é um lugar onde muitas vezes muitos atritos acontecem. Geralmente as nossas lutas e os nossos atritos e as nossas brigas são com as pessoas que mais nós temos proximidades. Quanto mais próximo, mais fácil de ter algum atrito, algum problema. Isso é normal. Só que muitas vezes não há uma resolução correta, aonde gera mágoa, e pessoas estão carregando dentro de si mágoas que destruíram famílias, que rompem famílias que foram criadas, estabelecidas por Deus para viver em união. Então nós precisamos entender que assim como nós fomos perdoados, sem que pudéssemos dar motivo para que Ele nos perdoasse, devemos perdoar também. Porque quem não perdoa, acha que está melhor do que aquele, né? Que ele não está perdoando, mas na realidade, queridos, há uma frase do pastor Josué Gonçalves que ele diz assim: perdoar é libertar um prisioneiro. E ao fazer isso, você fica espantado e vai perceber que o preso era você. É tomar veneno pensando que o outro vai morrer, mas você está morrendo no lugar dele. Perdoar é deixar a pessoa ir e viver livre. E hoje o Senhor quer fazer com que haja perdão no nosso lar. Entenda que você abra a mão da sua razão
e perdoe para que você viva em paz, queridos. E toda raiz de amargura, e toda angústia que muitas vezes está limitando você de continuar a viver uma vida em felicidade, que é a proposta de Deus para nós, vai acontecer na sua vida. Você vai alcançar a felicidade, você vai viver aquilo que é a vontade de Deus para você, para sua família, mas você deve perdoar. Terceiro ponto e último que diz: precisamos valorizar cada dia em nossa vida, junto com a nossa família. Sabe o que é interessante? Eu faço uma pergunta para vocês: o que há de diferente no dia do aniversário, no seu aniversário, ou no aniversário da sua esposa, ou alguma data comemorativa? Não é um dia que tem 24 horas como qualquer outro? Mas a questão é que muitas vezes nós damos mais importância do que outro dia comum, não é verdade? Sabe o que o salmista fala? Salmo 90, verso 12. É o único salmo de Davi na Bíblia que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração sábio. Nós temos a facilidade e temos, quando alguém pergunta para você, qual a sua idade? Você fala quantos anos você tem. Você não vai falar quantos dias você tem. Mas o salmista não resume simplesmente quantos anos eu tenho. Nós contabilizamos anos, não contabilizamos dias. Se você pega, por exemplo, um ano, ele tem 365 dias. Quantos dias há dentro desse um ano para celebrarmos tantas coisas, não é verdade? Mas muita gente pensa, é um ano só que foi. Aquele ano foi complicado, foi difícil, mas teve 365 dias, você não viveu só de tristeza nesses dias. E o salmista fala o seguinte: olha, você não deve contabilizar anos, meses, semanas. E ele fala: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ou seja, contabilizar os dias fala de valorizar os dias. E não simplesmente os dias que são datas comemorativas. Porque, por exemplo, quando é aniversário, eu vou pegar o meu exemplo da minha esposa, que está para chegar, não é verdade? Eu valorizo esse dia, porque eu vou levar ela para sair, eu vou dar um presente. E esse dia é um dia como um outro qualquer, tem 24 horas. Eu poderia muito bem dar presentes para ela fora da data do aniversário dela. Amém? Recebe essa palavra aí, varão, em nome de Jesus. Mas só para vocês entenderem que nós devemos dar mais importância aos dias do que aos anos, do que às datas comemorativas. Surpreenda a sua esposa, não precisa esperar, né, o dia dos namorados para você ser romântico, ou no dia do aniversário dela, ou a data de casamento. Faça isso fora do contexto, amém, queridos? Você vai ver a mulher, e aqui é uma videira frutífera no seu lar, feliz, alegre. Faça isso com seus filhos. Mulher, faça isso com seus maridos também. Amém? Recebe aí, varão, em nome de Jesus, né? E nós vamos ver a qualidade dos nossos relacionamentos, da nossa família melhorar. Então que nós possamos fazer como o salmista, sermos sábios. E sábios não é somente aquele que contabiliza anos, mas aquele que conta os dias também, que valoriza cada dia, apesar, porque Deus fez esse dia. A palavra nos diz, nós devemos nos alegrar e nos regozijar, porque o Senhor é quem fez esse dia. E as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, e é a causa de nós não sermos consumidos. Amém, queridos?